Tá. Antes da gente começar falando de pré-natal de alto risco, eu achei pertinente, já que eu não vi nenhuma aula sobre... Oi? Desculpa, botei para gravar. Tinha esquecido. Tá. Achei pertinente falar um pouco também da assistência ao pré-natal de baixo risco, porque é nele que a gente vai conseguir identificar as principais comorbidades ou os principais fatores de risco que vão indicar essa gestante à assistência de alto risco. Então, só para relembrar um pouquinho, que na primeira consulta, né, a assistência ao pré-natal, ela começa desde da identificação, da descoberta da gravidez, né, que vai ser esse conjunto de medidas que vão ser assistenciais e profiláticas e terapêuticas, com o intuito de garantir esse bem-estar materno e também fetal, né, para reduzir todas as complicações que vão estar relacionadas à gravidez. Na primeira consulta, de modo geral, a gente vai ter que fazer aquela colheita, vai colher a história da gestação atual, principalmente a idade gestacional, avaliar se a gravidez foi planejada, se foi espontânea, vai investigar eventuais queixas da paciente, colher a história obstétrica com todas as informações, se houve gestação anterior, se é a primeira, qual foi a via de parto, qual foi o peso do recém-nascido, idade gestacional, a vitalidade do filho ao nascer, história de aleitamento e etc. Colher a história ginecológica relacionada a padrão menstrual, menarca, padrões de ciclos anteriores, métodos de contracepção, tempo de uso, época de interrupção, e também relacionado à sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis. Ela já teve alguma, se já fez algum tratamento prévio ou se está fazendo. Além disso, também na anamnese deve conter a história clínico-cirúrgica, se há alguma comorbidade, se faz uso regular de medicação, se tem alergia, se fez cirurgia prévia, se tem a história vacinal da paciente. Colher a história familiar, a história social também é importante nessa primeira consulta. Relacionado ao exame físico, a gente vai avaliar peso, altura, IMC, aferição da pressão arterial, exame clínico, vai fazer o exame físico das mamas, o exame obstétrico com delimitação de fundo de útero, se já der para fazer, né, dependendo da idade gestacional, a ausculta também dos batimentos fetais, avaliação de tônus e presença de atividade uterina, isso tudo dependendo de quando for a primeira consulta da paciente. Além disso, também o exame especular deve ser realizado mesmo... Ai, caiu. Jos? Parou. Tá aparecendo a da Josi agora. A Josi botou para compartilhar dela. Josi, aí, vamos. Amiga, já abriu o seu aqui, Josi. Quando precisar, eu abro aqui no meu. Tá. Volta, Fabiana, agora pro teu. Tá. Aí, volta. Ops. Aí. Tá certinho? Certinho. Isso. E além disso, de todo esse exame físico que a gente faz no paciente, a gente também tem deve atender as outras demandas, que é solicitar os exames complementares, né? Hemograma, solicitação também eventual de coletar colposcopia oncótica, caso nas pacientes que não estejam em dia, e não esquecer nunca de preencher o cartão do pré-natal, certo? Essa primeira consulta deve acontecer no máximo, principalmente, né, que recomenda-se até a 16ª semana, e nessa primeira consulta você já dá para fazer uma avaliação do risco obstétrico, porque quando você colhe a historinha da paciente, você já consegue identificar se ela tem alguns dos fatores de risco relacionados ao encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Relacionado a essa avaliação do risco obstétrico, a gente tem que observar, no caso, se ela tem, eu vou só pontuar porque eu vou falar depois, no caso, se teve algum feto natimorto ou morte neonatal, 2 ou mais abortos espontâneos, parto prematuro, se a paciente ela é menor de 16 anos ou maior que 40 anos, se o feto nasceu com PIG ou GIG, ou com menos de 2.500 gramas ou maior que 4.500 gramas, se teve gestação gemelar, cirurgias prévias, são vários fatores, eu vou pontuar depois. Nas consultas subsequentes também,
A anamnese também deve ser feita, né? Deve ser direcionada agora mais para as queixas da paciente, procurando orientar e amenizar também os pequenos distúrbios que podem vir a aparecer durante essa gestação. E, de modo particular, a gente tem que avaliar os hábitos de vida dessa paciente e estimular práticas saudáveis para evitar surgimento de comorbidades, como um diabetes gestacional, como uma hipertensão, um aumento da pressão arterial e esse tipo de coisa, ou algum DST. Também tem que indagar quanto às expectativas, como fazer todo esse apoio psicossocial da paciente, né? Discutir sobre as expectativas do parto, o aleitamento e fazer o registro vacinal dessa paciente. Não esquecer do exame físico, que tem que conter também sempre peso, avaliação, o ganho de peso semanal, aferir PA sempre, medida de fundo uterino, auscultar BCF, avaliar a estática fetal, pesquisar já edema, fazer exame especular, o toque vaginal, caso haja a indicação clínica, né? Ademais, a gente tem que lembrar sempre de solicitar exames complementares, não esquecer, e de que essas consultas subsequentes, elas vão acontecer assim. Até a 32ª semana, elas vão acontecer mensalmente. De 32 a 36 semanas, quinzenalmente. E a partir de 36 semanas, acontece semanalmente. Então, durante todo esse segmento, você já pode ir fazendo rastreio dos fatores de risco e para saber se vai encaminhar ou não essa paciente para o acompanhamento numa atenção especializada de alto risco, certo? E continuar avaliando o risco obstétrico. Não se pode deixar de falar, de modo particular, das profilaxias, né, que devem ser feitas, que é a profilaxia da pré-eclâmpsia e a profilaxia contra o parto prematuro. A da pré-eclâmpsia, geralmente está se fazendo também se faz também no pré-natal de alto risco, que é prevenção da DEG com suplementação de cálcio e UAS. Então, a gente faz em todas as gestantes, esse acompanhamento, né? Geralmente, são pacientes que têm um risco aumentado de pré-eclâmpsia, e aí eles devem receber esse UAS, 100 miligramas dia, se eu não estou enganada, entre a 12ª e a 37ª semana da gestação, certo? E para parto prematuro, são pacientes que têm uma história de parto prematuro anterior. Então, tem que ser identificadas essa história para que as medidas sejam feitas com progesterona, geralmente via vaginal ou cerclagem. Lembrar que o pré-natal, essa triagem já começa pela enfermagem, né? Isso. O cartão já tem um score lá, que já tem uma pré-triagem que a própria enfermeira já pode encaminhar. Isso. Lembrando que desde a primeira consulta, se for possível identificar fatores de risco relacionados à gestação de alto risco, eu vou falar mais na frente, mas eu vou pontuar agora, porque são 3 condições que a gestante ela pode se enquadrar para um pré-natal de alto risco, que podem ser condições relacionadas anteriores à gestação, condições individuais ou comorbidades, doenças crônicas, ou durante a própria gestação, que ela pode vir a desenvolver, né, relacionadas à própria gestação. Então, assim, desde a primeira consulta, você já pode identificar, relacionado a prévias, no caso, multiparidade, abortos, óbito fetal, idade avançada ou a idade pequena, menor de 16 anos a paciente. Então, tudo isso já pode ser um indicativo para ela fazer o segmento no pré-natal de alto risco. Não também esquecendo que ela deve continuar na atenção básica também, o acompanhamento. Além disso, também a gente tem todos os exames laboratoriais que devem ser solicitados, né? No primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. No primeiro trimestre, de modo geral, a gente vai pedir
todo aquele hemograma, né? Vai conhecer a paciente, fazer a glicemia de jejum para fazer o rastreio da diabetes gestacional. No hemograma, a gente vai fazer o rastreio de anemias, vai pedir VDRL, anti-HIV, HBsAg, sorologias de toxoplasmose, urinocultura, EAS, fazer todo esse rastreio. Além disso, tipagem sanguínea, fator RH, no caso de isoimunizações para RH, que também é uma das condições de pré-natal de alto risco, né? E se for necessário, dependendo dos achados, no caso do hemograma, ferro, aí vai ter que fazer. Se ela tiver com anemia, aí vai ter que fazer dieta rica em ferro, prescrever o sulfato ferroso, tomar as medidas adequadas. Além disso, pode rastrear também doenças tireoidianas. Tudo isso no primeiro trimestre já dá para fazer. Já dá para conseguir fazer. Além disso, eu falei do VDRL, que é o rastreio de sífilis, do anti-HIV, da hepatite B e da toxoplasmose. Aí tem as doenças infecto-contagiosas. Além disso, também dá para fazer uma compostologia oncótica para rastrear câncer de colo de útero, que também esse aí vai ser um tratamento mais individualizado, né? E não há muitas evidências para coleta, assim, no início, assim, na verdade. Ai, deixa eu respirar. Aí no segundo trimestre, a gente já está focando mais vai fazer o cúmbice direto, que é se o RH for negativo, né? Que deve ser feito mensalmente, até 28 semanas. Vai colher mais uma vez o hemograma completo para pesquisar anemias. Vai fazer o controle da diabetes com TOTG 75 gramas, para fazer esse rastreio entre 24 e 28 semanas, que o diagnóstico da diabetes gestacional pode ser firmado quando um dos valores vierem alterados. No caso, se for glicemia de jejum maior que 92, com 1 hora maior que 180 e 2 horas maior que 153. E, além disso, pedir sorologias, VDRL e exame de urina. No terceiro trimestre, continua com cúmbulos indiretos, se o RH for negativo também, que deve ser feito mensalmente, né? Como eu falei, até 28 semanas, e quinzenalmente, a partir de 28 semanas, hemograma completo, as sorologias. E agora, no terceiro trimestre, entra a pesquisa da colonização por GBS, que é o SUAB vaginal, que a gente deve colher entre 36 e 37 semanas, visando entrar com antibiótico terapia intraparto nessas pacientes que venham a ter cultura positiva para o GBS, que é o estreptococo, se eu não estou enganada, né? E é isso. Nos exames ultrassonográficos também a gente vai ter esse rastreio, esse acompanhamento no primeiro trimestre, que vai ser feito entre a 11ª e a 13ª semana, e 6 dias, no caso, que aí a gente vai avaliar mais o saco gestacional, avaliar anomalias uterinas, vai rastrear aneuploidias, né? No caso. No morfológico, que faz mais no segundo trimestre, a gente faz é feito entre a 20ª e a 24ª semana, que é ultrassom transvaginal, que vai avaliar o colo uterino, que aí vai dar a estimativa da idade gestacional, certo? Vai avaliar toda a morfologia fetal, também avaliar insuficiência cervical e o risco de parto prematuro. Porque a medida... Oi? A morfologia é feita via abdominal, não é transvaginal. Sim. O estudo da morfologia fetal é no ultrassom abdominal. No transvaginal é mais para avaliar a insuficiência cervical. É só para avaliar a medida do colo. Isso. Mas no terceiro trimestre, a gente vai ter essa ultrassom obstétrica com Doppler entre a 32ª e 38ª semanas. No caso, a gente vai fazer a avaliação para ver como está o crescimento e o bem-estar fetal do bebê. Bem-estar fetal.
E agora, depois de ter conhecimento desse pré-natal de baixo risco, aí entra o pré-natal de alto risco. Então, segundo Caldeiro e Barcia, ele define gestação de alto risco como aquela na qual a vida ou a saúde da mãe ou do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas do que as médias da população considerada. Ou seja, um pré-natal de alto risco, ele vai se referir a quê? A esse acompanhamento que vai ser feito com a gestante que venha ter uma doença prévia durante a gravidez, como eu já falei, ou prévia ou durante a gravidez, certo? Que vai sugerir que essa gravidez, neste momento, seja de risco. Isso é o que define a Febrasgo. Então, classificando, basicamente, se enquadra no pré-natal de alto risco as 3 condições, como já foi mencionado. Mulheres com doenças crônicas prévias à gestação, aquelas que tiveram a gestação anterior de alto risco, ou aquelas que identificam durante a sua gravidez uma condição, uma doença que vai oferecer risco para ela e para o bebê. Então, quanto aos fatores de risco, eu dividi nessas 3 condições. Aqui eu coloquei a tabela do Ministério da Saúde, que ele mostra os que estão relacionados aos riscos presentes anterior à gestação. E aqui a gente pode ver relacionadas às características individuais e às condições da paciente, que aí fala a questão de idade, altura, peso, situação conjugal, escolaridade, hábitos de vida. Também entra nesse parâmetro a história reprodutiva anterior, se ela teve abortamento, se teve morte perinatal, história de recém-nascido com crescimento restrito, se teve parto prematuro anterior, se é nulípara, se teve alguma síndrome hemorrágica ou hipertensiva, se teve diabetes gestacional. Todos esses agravos que ocorreram na gestação anterior a essa. E, além disso, também as condições clínicas que já existiam nela, independente da gravidez. No caso, hipertensão arterial, uma cardiopatia, uma pneumopatia, que entra principalmente asma brônquica, as nefropatias, como pielonefrite, insuficiência renal aguda, endocrinopatias, a diabetes, as tireopatias, hemopatias, epilepsia, dentro das doenças neurológicas, doenças infecciosas, autoimunes, as ginecopatias e neoplasias. Na segunda, dentro dos fatores de risco da segunda condição, aqui entram aqueles que podem surgir durante a gestação, que vai fazer dela uma gestação de risco, que aqui entra a exposição indevida ou acidental a uns fatores teratogênicos, né? A paciente usou droga ou entrou em contato com algum gás inalante que é teratogênico, algum produto químico que pode vir a fazer mal ao bebê, alguma doença obstétrica que foi desenvolvida na gravidez, tipo, tá ganhando peso inadequado, desenvolveu pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, desenvolveu diabetes gestacional, teve amniorrex prematura, hemorragias na gestação, insuficiência istmo-cervical. Nesse ponto aqui, a gente também é importante fazer um diagnóstico diferencial com a SAF, né? Por isso que se faz um rastreio para trabalho de parto prematuro. Por isso que é importante colocar no fator de risco, né? O pré-natal de risco. Além disso, a aluminização, óbito fetal e as intercorrências clínicas, como as doenças infecto-contagiosas, que pode vir a aparecer na gestação, ITO, que é muito frequente, as doenças do trato respiratório, as doenças virais, e além das doenças clínicas que foram diagnosticadas, no caso, se aparecer uma cardiopatia, ou uma tireoide, ou uma doença da tireoide, ou uma diabetes. Covid, agora que a gente está vivendo a pandemia, né? O Covid, ele entra muito nessa questão no caso da insuficiência istmo-cervical, pode fazer uma associação. Por quê? Porque a gente sabe do complicador vascular tromboembólico do Covid, né? E aí
dentro disso, se faz toda aquela parte de avaliação de risco para trombose. O que está se fazendo muito no pré-natal de alto risco agora é fazer a avaliação dessas pacientes para fazer a introdução já desde o começo de anticoagulante, para evitar eventos tromboembólicos nessas pacientes, né? E evitar esse tipo de complicação. Então, quando que eu vou encaminhar para o pré-natal de alto risco? Então, já é um pouco repetitivo do que eu falei agora há pouco, que vai estar relacionado com as condições clínicas prévias à gestação atual, que foram as que eu falei agora há pouco, que eu pontuei aqui nesse slide. Vão estar relacionadas às condições clínicas e relacionadas às gestações prévias, no caso, morte fetal intraútero, aborto de repetição, esterilidade. Pacientes com históricos de condições clínicas específicas como essas, anteriores, elas devem ser encaminhadas ao pré-natal, fazer acompanhamento no pré-natal de alto risco, devido a esses riscos que essa paciente pode vir a ter na gestação atual. E as condições relacionadas à gestação do momento, né? Igual, restrição do crescimento intraútero, polidrâmino, oligodrâmino, todas essas malformações, distúrbio hipertensivo, desnutrição, obesidade materna. No caso, essas doenças portadoras infecciosas, aí aqui entram hepatite, B e C, rubéola, toxo, por isso o rastreio das serologias, né? E a isoimunização é RH. No caso da isoimunização, o critério de encaminhamento ao pré-natal de alto risco vai ser a gestante com fator RH negativo, o fator DU negativo no teste de Cumbres indireto positivo, qualquer diluição, e um parceiro com fator RH positivo. Se você tiver esse quadro, você pode encaminhar para o pré-natal de alto risco. E no caso da infecção do trato urinário, você encaminha as gestantes com quando ela tem critérios bem definidos de pielonefrite ou infecção urinária de repetição. Aí, quando que ela tem uma infecção urinária de repetição ou infecção urinária recorrente? É quando essa paciente ela apresenta 2 ou mais episódios de infecção, que foi comprovado por exame laboratorial, em um intervalo de 6 meses, ou 3 ou mais infecções no intervalo de 1 ano. É isso. É isso, né, doutor? Acho que é isso. Bom, é isso. Tá. Então, avaliados e identificados os fatores de risco, eu vou encaminhar no pré-natal de alto risco. Então, dentro do pré-natal, dentro dessa assistência especializada, o objetivo dessa assistência é o quê? É interferir no curso de uma gestação que vai possuir uma maior chance de ter um resultado desfavorável para diminuir o risco a qual estão expostos tanto a mãe quanto o feto e também reduzir as possíveis consequências adversas com os tratamentos adequados. Então, dependendo da classificação e da avaliação do pré-natal, a quantidade de consultas à obstetra, a quantidade de exames a serem realizados vão ser diferentes daquelas pré-estabelecidas no pré-natal de baixo risco. Assim como avaliações laboratoriais e exames de imagem também podem ser solicitados num número maior do que o habitual. Por exemplo, pode chegar uma gestante para mim que eu solicitei para ela um controle, estou achando que ela tem desenvolvendo diabetes gestacional pelos achados dos exames laboratoriais. Peço para ela fazer o controle glicêmico e essa paciente não me traz na próxima consulta, vamos supor. Marquei a consulta daqui a 1 semana. E ela não vem com esse controle. Então, assim, não obrigatoriamente eu vou ter que marcar essa consulta daqui a 1 mês. Dependendo da necessidade, da avaliação clínica que se fizer essa paciente, eu posso marcar ela daqui a 3 dias, daqui a 1 semana, para eu fazer esse segmento a fim de evitar maiores complicações nessa gestação.
E aqui entra o que eu falei, né, da avaliação clínica, avaliação obstétrica. A avaliação clínica engloba toda essa parte de anamnese, exame físico. A avaliação obstétrica também entra os dados prévios de história obstétrica, das gestações anteriores ou doenças ginecológicas, né? É importante ter esse conhecimento da paciente quanto às alterações que possam ter ocorrido nas gestações anteriores a essa que ela está apresentando. Outra de suma importância é o médico, ele que está atendendo essa paciente de alto risco, ele ter um conhecimento das repercussões que essa gravidez, que essa gestante pode ter fisiologicamente falando, porque se ele não sabe das repercussões fisiológicas que a gravidez causa no corpo da mulher, vai ser difícil identificar quando tiver algo patológico. Então, é de suma importância fazer esse reconhecimento clínico dessas repercussões, né? Quando estiver acontecendo essa gravidez. Também o segmento clínico em relação ao parto, a via que vai ser feito, quando que vai ser feito, as possíveis complicações, se já teve partos anteriores, todas essas questões devem ser avaliadas e discutidas juntamente com a paciente e, se possível, também junto com a família. E não menos importante, fazer o acompanhamento dos aspectos dessa paciente quanto ao seu lado emocional e psicossocial, porque uma gestante ela já fica fragilizada emocionalmente, mais sensível, e sabendo que ela tem uma gestação que é de risco, que ela tem fatores que possam ter complicações para o bebê dela, vai deixar ela muito mais fragilizada. Então, é importante que se faça um acompanhamento com a equipe multidisciplinar para que dê esse suporte para essa paciente. E, além disso, psicossocial também, para todo aquele aporte na parte na casa, com o marido, trabalho e etc. Então, no caso da UBSF, eu botei isso aqui, por quê? Porque eu pensei, somos clínicos generalistas, estamos numa atenção básica, e aí eu estou dando seguimento juntamente dessa gestante, juntamente com a atenção especializada. Ela está indo lá e está vindo aqui. Mas, assim, eu não devo só me basear na atenção que ela está recebendo lá. Eu tenho que manter uma atenção e individualizar o meu segmento e o meu tratamento dessa paciente. Por quê? Porque nem todas as vezes essas pacientes elas vão precisar ser encaminhadas para alto risco, né? Então, às vezes, eu vou precisar individualizar caso por caso. Em situações como adolescente maior de 16 anos, né? Aí eu vou avaliar. Tá com edema, pressão arterial, como é que tá a alta uterina, ela tem alterações psicológicas. Se tiver alguma dessas coisas, sim, aí eu vou encaminhar. Se não, se tiver tudo ok, ela pode fazer o acompanhamento na UBSF. Se for uma grande multípara, com 5 ou mais partos, aí sim eu encaminho para a gestação de alto risco, porque multiparidade entra como um fator de risco. No caso de reestreia funcional, a gestante ela teve bebê faz 10 anos, no caso. Então, assim, é como se ela fosse uma nulípara, né? Então, ela entra também dentro dos fatores e pode vir a ter um fator complicador de risco. Entre esses pacientes usuários de droga, com ito recorrente, como já foi mencionado, e antecedentes obstétricos relacionados ao peso do feto. Então, se eventualmente alguma paciente apresenta algum desses fatores, aí sim, eu preciso encaminhar. Caso contrário, eu posso fazer o seguimento na UBSF. E aqui entram outros, né? No caso, paciente com antecedente de DEG, diabetes. Das que você mostrou ali na linha anterior, a princípio, todas essas dá para você conduzir como GO ou o geral, teoricamente, dá, né? Eu, como GO, esses casos você conduzia, mas esse daí você tem que botar uma estrelinha no cartão do pré-natal, que assim, que são pessoas que
potencialmente pode complicar e vai ter que encaminhar. Sim. Mas o GO toca isso no posto de saúde tranquilo. Sim. Não, o GO sim, mas no quesito de clínico generalista, tipo, estamos lá atendendo, então, assim, é o caso da estrelinha, né? Tem que manter a atenção, individualizar e ficar atento a esses potenciais agravantes, né? Que possa vir a ter. Às vezes até reduzir o tempo de consulta para esses casos. Sim. Geralmente, às vezes a paciente reduz o tempo entre as consultas, né, para que possa ter um acompanhamento mais fidedigno, assim, né, mais perto da paciente, né, isso? Exato. Isso. Aí também, relacionado aos outros fatores, a gente tem pacientes com antecedentes de DEG, que tiveram pré-eclâmpsia ou eclâmpsia em gestação anteriores, aí tem que ter esse cuidado, esse olhar especial para essa paciente, para fazer esse controle mais minucioso, para que ela não possa vir a desenvolver de novo essa doença, né, essa comorbidade. Assim também no caso da diabetes gestacional, no caso de se ela tem hemorragia de gestação anteriores, né, ameaça de abortamento, placenta, placenta prévia, descolamento prematuro. Então, assim, esses casos de doença, de sangramentos na primeira metade da gestação e posterior, na segunda metade da gestação, também ficar atento aos fatores causais dessas hemorragias para que não venham a acontecer de novo. E assim também ver relacionado aos antecedentes, né, de trabalho de parto prematuro, e se ela teve relacionado a gestações anteriores, né, no caso, uma ou duas ou mais cesáreas anteriores. Então tá. E aí a gente pode fazer, existe uma escala de estratificar o risco dessa paciente. O risco ele pode ser habitual, ele pode ser moderado ou grave. E aí essa estratificação de risco, ela tem como objetivo fazer uma vigilância contínua do desenvolvimento dessa gestação, de modo que a gente consiga identificar precocemente esses fatores de risco que vão estar relacionados, né, às características da paciente, individuais, mórbidas, crônicas e agudas presentes, também relacionados até a história reprodutiva e contexto familiar dessa paciente. Então, de acordo com essas três condições que a gente pode estratificar o risco, aí existe uma tabela que você vai pontuar e vai colocar lá na paciente que eu coloquei nesse slide aqui, ó. Então, cada vez que a paciente for lá na sua consulta, você vai fazer essa estratificação de risco, avaliando as condições individuais dessa paciente, a história reprodutiva anterior e as intercorrências clínicas na gestação atual. Eu acho, nessa terceira opção aqui, esse terceiro ponto é que pode vir a ter mudanças, né, a cada consulta, porque as outras, uma vez pontuadas, não muda mais. E aqui está os critérios para estratificar, que ele coloca risco habitual, risco intermediário e o alto risco. Quando a gente fala de alto risco, são as pacientes que vão fazer acompanhamento no pré-natal de alto risco. É só para ilustrar, porque é muito grande. Está lá no Manual do Ministério da Saúde, no protocolo. Aqui eu coloquei também um fluxograma do mesmo manual, Saúde da Mulher na Gestação, Parto e Puerpério, que fala do segmento, depois da estratificação de risco, como que você vai fazer o segmento na UBSF, no caso, se o risco dela é habitual, intermediário ou de alto risco. E aqui nesse segmento, ele coloca, você vai fazer o pré-natal, o foco que você vai dar, vai avaliar em questão de, você vai avaliar ser avaliadas pelas equipes de saúde, vai elaborar um plano de autocuidado, vai fazer aqueles atendimentos, periodicidade, monitoramentos, tudo isso relacionado na atenção básica, né? Que você vai focar sendo de alto risco. Certo, só um minuto que eu vou ligar meu computador, que a bateria está acabando, então. Meu Deus.
Certo. Então, quando ela está lá na rede ambulatorial especializada, vamos supor, lá no caso do pré-natal de alto risco, na atenção secundária do regional, que o ambulatório ele vai se fazer dentro do hospital terciário, né? Então, essa gestante, ela vai seguir uma rotina do acompanhamento, como eu falei, da unidade básica. Vai realizar todos os exames da rotina, tomar as vacinas, fazer as medicações profiláticas. E o que pode mudar ou não vai ser a periodicidade e a frequência desses agendamentos, que vai ser ditada pela apresentação clínica da paciente, né? Que se ela apresentar intercorrências, a gente vai ter que aumentar esse número de consultas. Se não, ela pode manter. O Ministério da Saúde, ele define, geralmente, que gestantes de alto risco precisa ter, no mínimo, 5 atendimentos por ano, né? No caso, numa gestação de alto risco. Mas isso, como já foi dito, vai depender do caso da paciente. E aqui está outra escala de avaliação de risco, como eu falei, que ele vai fazer, que tem sido feito também muito relacionado agora, diante do atual momento da pandemia do Covid, para a prevenção de tromboembolismo no pré-natal. As gestantes que estão sendo acompanhadas no pré-natal de alto risco lá do regional, cada vez mais elas estão fazendo essa profilaxia com anticoagulante. Elas é feito o score, colocado nessa tabelinha, que chama a RCOG, que é uma sigla em inglês, que eu não consigo pronunciar, que ela vai fazer uma pontuação, ela escala de pontuação para ver se a pessoa vai ter risco de trombose ou não. E a partir dessa pontuação, você vai iniciar a inoxaparina profilática. E aqui eu coloquei a tabela, não dá para entender nada, porque eu tive que ampliar, mas para ficar bem claro que existe, que está sendo feito atualmente lá no ambulatório, com as pacientes de alto risco, principalmente com suspeita de Covid. Certo, então, diante Teve uma aula eu estava sem áudio agora que pulou. Teve uma aula da Miriam esse ano que ela explicou todo o funcionamento dessa tabela aí. Foi antes de paralisar as presenciais, ela fez a aula aí. E aí é bom que você vê que, assim, eu não consigo ler nada, que está todo borrado, porque você deve ter usado uma imagem de 100 pixels e ampliou para o tamanho da tela. Então, é bom isso só para a gente já reforçar, inclusive, que no portfólio não pode fazer isso, tá? Copiar e colar a tabela, tá bom? Certo. Não, é que meus recursos de informática são meio reduzidos, mas vou cuidar disso daí. Ficar atenta. Então, certo. Seguindo, aí eu quis pontuar algumas das morbidades mais prevalentes que a gente pode identificar nessas gestantes de alto risco, que vão estar relacionadas, eu pontuei 5, mas são inúmeras, são várias, e aqui são as mais que a gente mais vai encontrar no segmento clínico, né, que vai ser relacionada às síndromes hipertensivas da gravidez, a diabetes gestacional, as infecções urinárias, as perdas de repetição e as gestações múltiplas, pacientes com gestações múltiplas. Então, no que diz respeito às síndromes hipertensivas da gravidez, aqui entra, no caso, as gestantes de alto risco que vão apresentar a pressão arterial normal, com história de aumento dessa pressão arterial antes da concepção ou gestação prévia, especialmente antes das 34 semanas, que ela vai ter diabetes, doença do colágeno, que é uma doença, pode ser reumatológica, ou uma doença renal, vascular ou parenquimatosa, e mulheres com gestação múltipla. No caso de gestantes que apresentam essa hipertensão arterial normal, com esse histórico, como que faz o segmento? A gente realiza precocemente, né, todos os exames, a gente solicita para comparar com
depois o segmento clínico dela, né, faz agora e vai fazendo mais para frente, e vai solicitar a parte de hematócrito, hemoglobina, contagem de plaquetas, creatinina, ácido úrico. Por quê? Para fazer tanto o rastreio de anemias, de ácido o aumento do ácido úrico, para ver risco tromboembólico, para ver avaliar possíveis lesões de órgão-alvo que essa paciente possa vir a desenvolver. E, além disso, também tem que fazer a datação bem certinha da idade gestacional, né? Pegar a ultrassonografia, a primeira, e fazer a idade gestacional adicional com 25 a 28 semanas para fazer essa avaliação do crescimento fetal mais fidedigno. A outra condição é gestantes que apresentam a hipertensão antes das 20 semanas de gestação, no caso, hipertensão crônica, né? Essas pacientes, a maioria delas tem ou vai desenvolver essa hipertensão essencial, né, que é o aumento da pressão arterial no segmento da sua gestação. Geralmente, ela vai fazer uso de algum antihipertensivo, já deve estar fazendo uso, geralmente de 1 ou 2, e geralmente acomete mais as mulheres jovens com uma hipertensão pré-existente, né, ou uma gestacional precoce, e elas devem ser submetidas à avaliação de hipertensão secundária, mais uma vez, buscando identificar doença renal, hipertensão renovascular, aldosteronismo primário, Cushing e FeL como sintoma, e também está tentando identificar sempre se há indícios de lesão de órgão-alvo. Quanto aos exames, a gente realiza os mesmos exames anteriores para fazer o segmento. Soletre, feocromocitoma. Feocromocitoma. Fel é junto, né? Tá ótimo, pode continuar. Ou não. Certo. Então, a terceira condição é quando essa gestante ela vai apresentar hipertensão depois da segunda metade da gravidez, que aí já e que apresenta um agravamento da hipertensão prévia, que pode ser no caso, a pré-eclâmpsia, né? A paciente desenvolve. Então, a gente tem que realizar os exames laboratoriais de 2 em 2 semanas, ou com maior frequência, se as circunstâncias clínicas indicarem uma hospitalização dessa gestante. No caso, a hipertensão seguida de sinais premonitórios de eclâmpsia, é aqueles estocoma, escotoma... Soletre. Eu errei esse nome hoje de manhã. Escotoma. Isso, escotomas brilhantes, eu acho que chama. Os escotomas, epigastralgia, dor hipocondro direito, cefaleia, vai ter que associar todas essas condições para ver se a paciente não está no risco de ter uma eclâmpsia e necessitar a hospitalização. Além disso, também esses exames eles vão servir para distinguir a pré-eclâmpsia da hipertensão crônica, que é a que ela já apresentava, né? E avaliar também o progresso e a gravidade da doença. E aí, do lado, a gente tem um quadro que eu tirei também do protocolo do Ministério da Saúde, com os principais exames que são solicitados e o porquê que eles são necessários. No caso, hemoglobina e hematócrito, porque a hemoconcentração, ela apoia o diagnóstico de pré-eclâmpsia, indicador de gravidade. Quando está diminuído, a doença se acompanha de hemólise. E aí, com hemólise, tem risco de sangramento, não. Aí, a contagem de plaqueta, trombocitopenia sugere pré-eclâmpsia. Então, assim, é importante saber o exame que pedir e o porquê pedir, né? Qual o risco que aquele parâmetro laboratorial pode indicar para mim naquela paciente clinicamente. Quadrinho bom para pedir na prova, né? Maria, não, isso aqui é só para ver, viu, Cissol? Já vou marcar com asterisco já. Uhum. Já bota um asterisco.
Esse, assim, eu coloquei vários, não tire ponto meu, viu, doutor, do fluxogramas, é que eu achei bem legal, mas, assim, são fluxogramas também desse protocolo da Febrasgo, do segmento dessas pacientes com síndromes hipertensivas na gestação, né, no caso do pré-natal de alto risco. Não tem nada diferente do que já foi falado aqui, mas é mais para explanar, assim, colocar e deixar bem claro quando a pessoa quando ela tem uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, o que é que faz, interno, o que é que pede. Então, depois dá para dar uma olhadinha melhor. A segunda morbidade mais prevalente diz respeito à diabetes, certo? A diabetes gestacional, ela está associada, por que é importante fazer esse rastreio para o desenvolvimento da diabetes e o controle dessa glicemia? Porque ela vai estar relacionada ao desenvolvimento de vários eventos adversos, como eu coloquei aqui, como a pré-eclâmpsia, macrosomias, organomegalias fetais, polidramnia, traumas maternos ou fetal durante o parto, parto cesárea, né? Operatórios, mortalidade perinatal e também alterações metabólicas no neonato. Só para pontuar, no caso, o diabetes mellitus na gestação, o diagnóstico ele vai ser estabelecido, ele pode ser estabelecido antes da gestação, ou com a glicemia de jejum, que é 126, identificada na gestação, ou um diabetes mellitus gestacional, no caso, como eu já falei lá, a TOTG, né? De 1 hora ou mais em jejum e mais de 1 hora. Os critérios diagnósticos, como eu já falei. Quando você tem uma paciente com diabetes gestacional, o controle ele deve ser feito dependendo do grau do comprometimento materno, como eu citei aquele exemplo do controle glicêmico, ou do fetal também, se esse bebê ele está em sofrimento fetal, com restrição, ou tá GIG, ou PIG, vai ter que depender do comprometimento que for apresentar. Mulheres que têm esse diagnóstico, elas podem e devem ser monitoradas a cada 2 semanas, certo? E realizar esse controle semanal a cada 2 semanas, conforme for evoluindo clinicamente. E a partir das 36 semanas, esse controle deve ser pelo menos a cada semana, de 1 em 1 semana, que é o que a gente também está fazendo, é o que se faz lá no ambulatório do pré-natal de alto risco, né? Paciente com diabetes gestacional solicita o controle glicêmico e pede o retorno depois das 36 semanas, semanal. E também o aumento, se você percebe aumento na incidência de alterações hipertensivas nessa gestação com diabetes, você tem que manejar, você tem que promover cuidado específico para que não venha a interferir de uma forma negativamente nessa gestação, né? Você tem que identificar e manejar corretamente. Aqui é o quadro também que fala dos exames que você tem que solicitar de acordo com a gravidade do diabetes da paciente e de quanto em quanto tempo. No caso, uma diabetes bem controlada, você vai avaliar o bebê, a ecografia, a ultrassonografia de 18 a 20 semanas ou no diagnóstico. Aí, sem vasculopatias, a mesma coisa, e com vasculopatias também a mesma coisa. O que vai mudar mais aqui vai ser relacionado a cardiotoco, porque assim, quando a diabetes está bem controlada, para avaliar a vitalidade fetal, né, aí você não precisa estar pedindo com muita frequência essa cardiotoco. Agora, com pacientes que são insulino-dependentes, com ou sem vasculopatias, aí você tem que pedir pelo menos 2 vezes por semana, né? E aí, ou até mais quantidade de exames dentro dessas 2 vezes, para avaliar como é que está
esse feto. Aqui também é o mesmo fluxograma do mesmo documento que eu tirei, o da hipertensão, que mostra todo o segmento clínico da paciente com diabetes gestacional. Aqui eu coloquei o fluxograma do segmento das pacientes com com infecção urinária, né? Geralmente infecções urinárias recorrentes, que são aquelas ou com quadro característicos de pielonefrite. E há uma outra morbidade muito frequente que, conversando com as médicas e as residentes, elas colocaram, e que eu tinha colocado síndromes hemorrágicas, e elas falaram, é melhor você colocar perdas de repetição, porque síndromes hemorrágicas está mais relacionado a muito abortamento e é muito vasto. Aí eu coloquei perdas de repetição, porque está mais relacionado a essa incompetência istmo-cervical, que aí, quando nessa gestação, no rastreio do pré-natal de alto risco, a gente vai fazer sempre esse olhar acurado para o trabalho de parto prematuro. Né? No segundo trimestre da gestação, faz o ultrassom e faz aquela medida do colo uterino no transvaginal, como eu já foi falado, né? E o importante disso é fazer o diagnóstico diferencial da SAF, que é essa síndrome do anticorpo fosfolipídio, que é uma doença autoimune que vai ser caracterizada laboratorialmente, né, conforme a gente solicitar os exames, pela presença dos anticorpos antifosfolípides e também por alguns critérios, no caso, presença de trombose, que pode ser venosa, arterial ou microangiopática, ou morbidade gestacional. No caso, e uma ou mais mortes inexplicadas do feto, morfologicamente normal. Ela pode ter trombose e o feto morreu com 10 ou mais semanas da gestação. Outro fator clínico, um ou mais parto prematuro de um neonato morfologicamente normal, menor de 34 semanas, de gestação por eclâmpsia, né? Ou pré-eclâmpsia ou insuficiência placentária. E o outro critério é 3 ou mais abortamentos espontâneos consecutivos menores de 10 semanas de gestação na ausência de alterações genéticas. Então, antes de qualquer coisa, na SAF é fundamental que essas mulheres que já sabem que têm essa síndrome sejam orientadas quanto aos fatores de risco gestacionais, também junto dos parceiros, né, antes da gestação, e que devem ser avaliados de forma individual, colocados bem claramente as complicações obstétricas, né, que pode ter maior risco de acontecer, para que a gestação possa vir sem ter nenhuma intercorrência. Então, mulheres que possuem esse evento trombótico nos últimos 3 meses ou com complicações severas, elas devem ser aconselhadas até evitar a gestação, né? Também orientar pacientes com SAF quanto a fatores de risco, se não fumar, não manter o peso normal e fazer a terapia hormonal. E, por último, e não menos importante, uma das morbidades é as gestações múltiplas relacionadas à gemelaridade, porque a gemelaridade ela está associada ao aumento da morbi-letalidade perinatal, que isso é consequência do maior número dos recém-nascidos prematuros, né, e de baixo peso, com malformações fetais, e também por causa das alterações de vascularização e quantidade de líquido amniótico, porque a gente sabe que gestações gemelares múltiplas, de um ou mais, fazem essa restrição de líquido amniótico e pode vir a fazer partos prematuros e bebês de baixo peso, o que aumenta também a morbidade, né, materna, frente a essa maior probabilidade de ocorrência de fenômenos como pré-eclâmpsia, hemorragias puerperais. Então, nas consultas, a gente tem que, pré-natal, mais frequentemente, a gente tem que ter essa vigilância máxima quanto ao bem-estar da mãe e dos bebês, quanto à possibilidade de ter um parto prematuro, e dentro disso, entre 24 e 34 semanas,
se preconiza fazer a corticoterapia para acelerar a maturação pulmonar fetal, apenas em casos de trabalho de parto efetivo, né? O uso profilático, nesse período, ele deve estar reservado apenas quando a gente tem gestações trigemelares. Não é para todas as gestações gemelares. Aqui são as minhas referências. E o meu muito obrigada, com a mensagem que a gravidez é o pequeno começo de um grande amor que será eterno. Às vezes não, né? Mas tô brincando. Só se morrer, né, doutor? Às vezes você quer matar os seus descendentes, mas tudo bem. Credo. Não, mas ótimo. A gemelaridade no final, que eu ia falar que escapou aqui, essa é aquelas que no posto, às vezes, nem passa pela gente, porque de cara o paciente já chega com o resultado, com o exame para a enfermeira, ela já manda direto, e tem que mandar, né? Gemelaridade não dá para... Mas é interessante. Muitos protocolos... O bom é que o Ministério tenta padronizar muita coisa hoje em dia, né? Sim. Mas é importante, assim, vocês terem essa noção, porque às vezes vão pegar como generalista aí, grávida no posto, e se tiver segurança para conduzir, tem muita coisa que dá para fazer ali. Então, eu acho que, no mínimo, para mandar para alto risco com alguma coisa já triada, com alguns exames já feitos, é importante não mandar qualquer coisa. Hoje a prefeitura segura no próprio CISREG. Fica um médico no CISREG, ele lê e vê o que tem solicitado, lançado, e ele mesmo já bloqueia, manda de volta ou não, né? Antigamente ia até o regional, a gente tinha que mandar de volta, acabava ficando com o paciente baixo risco aí por pena da paciente de ir, mas tem que organizar certinho mesmo para não... Algumas precisam de acompanhamento já desde o início, algumas não precisam estar no alto risco, mano. Doutor, sabe o que eu fiquei pensando? Tem muita alteração que você vê pela aquelas curvas de ultrassom e tal, que eu nunca vi checar no postinho. Nunca vi. Nunca vi eu usar Medicina Fetal Barcelona. Nunca vi. Então eu acho que é uma grande falha isso, porque você perde gestantes que na verdade eram alto risco, que talvez não descubram no final da gestação, que já estava às vezes com uma RCO lá desde o começo e ninguém viu. No posto de saúde, eu como GO, eu não tinha autorização para pedir nem morfológico nem Doppler. Como ginecologista obstetra. Imagina como generalista, se eles vão autorizar. Por questão de custo. Então, para eu pedir o exame, eu tinha que encaminhar para o alto risco, para o médico de lá concordar com a minha conduta, para ele pedir para poder fazer. E já tinha fetal medicine, já usava há muito tempo. Eu acho que não autoriza até hoje, por questão de gasto, de custo só. Mas devia mesmo. Se você pensar que a principal causa de morte de mulheres no período gravídico puerperal no país é DEG, complicações relacionadas a DEG, não tem por que você não fazer um rastreamento desse de início. Quanto que ia ter de menos morte, quanto ia economizar de gasto em internação, complicação, em CTI. Você faz ali o Doppler da artéria uterina, tem alteração, já entra com a quantidade de gente que você reduz é muito grande. Mas isso daí que a medicina preventiva, ela não dá muito voto, não aparece muito, né? Mas deveria, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção. Uma é que as aulas de sexta seriam da Laura e do Felipe, que não estão mais no grupo. Agora que eu percebi. Então, serão redistribuídas. Vou ter que dar uma redistribuída, dar uma olhada geral aí. Era uma sobre abortamento e uma sobre amenorreia. Então, o que eu vou fazer para não pesar? Eu vou pegar a minha, que era a última, que era patologia cervical, vou puxar para sexta-feira, tá? Eu tinha separado patologia cervical e partograma, mas eu não sei se vai dar tempo de falar dos dois. Mas o partograma eu vou... a patologia cervical era o principal lá. E outra, eu pensei nisso por quê? Porque eu queria ver quem quer falar de abortamento. Porque está usando muito, eu percebi o termo incompetência eixo cervical para gravidez tardia. Tardia no caso do diagnóstico. Eu não sei se mudou o diagnóstico, mas a incompetência eixo cervical tem um diagnóstico bem preciso e é de primeiro trimestre, de primeira metade da gravidez. Então, assim, falar em incompetência a partir de 20 semanas
eu não sei se o termo seria esse, né? Se você faz ultrassom e o colo é curto, em que ela tem o risco aumentado de trabalho de parto prematuro, não sei se o termo é incompetência estímulo cervical, porque a incompetência ela é bem clássica. É aquele caso daquela paciente em que ela tem perda fetal praticamente assintomática. Ela não tem cólica, não tem sangramento, o neném escorrega, porque o colo dela não segura. Mas isso geralmente acontece 12, 14 semanas. Tanto que cerclagem com mais de 12, academicamente não é indicado, né? Eu já vi gente fazer com 20, 22, mas a gente faz muito precoce. Então eu preciso ver se esse termo competência estímulo cervical é o adequado para esses colos menores que têm um risco maior de trabalho de parto prematuro. Que é outra coisa que também vale a pena fazer no primeiro trimestre. Você já faz o rastreamento para malformação, para ver se tem DEG, e já vê a medida do colo, já começa a fazer ali. Então, se você tem o risco aumentado de ter DEG e de ter trabalho de parto prematuro, você tem como, pensando em termos de gestão, economizar muito lá na frente, né? Além de ter menos morbidade e mortalidade, né? Mas aí é botar na cabeça de político, né, que é importante fazer isso daí. Mas isso já foi discutido publicamente. Quando eu fiz o meu curso de ultrassom de rastreamento de malformação lá, gente do país inteiro lá, isso é nacional. No país inteiro é um exame caro, é um ultrassonografista já com um nível de formação mais alto, não é o cara que faz ultrassom básico. Então, mas mesmo assim, o Estado não proporciona, né? Mas está ótimo. Jô, você vai passar, a Fabiana vai passar para você, como é que vocês vão fazer? Eu vou abrir aqui, doutor. Ah, você que vai abrir? Então tá, beleza. Ah, eu acho que ela conseguiu, peraí. Vocês estão vendo a minha? Sim, mas Tá. não tá inteira, amiga. Aham, peraí. Ah, foi? Ah, beleza. Certo. Foi. Então, eu fiquei responsável para apresentar a fisiologia do ciclo menstrual, né? Antes de tudo, é importante a gente saber, né, que, tipo, o que é o ciclo menstrual, né? Ele pode ser definido como um conjunto de eventos endócrinos interdependentes do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, e as consequentes modificações fisiológicas no organismo, visando a preparação para a ovulação e para uma futura gravidez. Antes de adentrar no assunto, é importante a gente lembrar, né, que durante a vida intrauterina, já tem uma produção e também uma perda de folículos. Durante esse tempo, tem em torno de 7 milhões de folículos, e daí, quando ocorre o nascimento, o que era 7 milhões, agora passa a ser 1 milhão. Daí, na menarquia, esse valor passa a ser metade, né, 500 mil, e depois cai para 400 mil, sendo que esses folículos eles vão estar constantemente sofrendo atresia e apoptose. Daí eu trouxe alguns conceitos da duração do ciclo menstrual. A gente tem que lembrar que ele dura em cerca de 21 a 35 dias, e ele tem uma média de 28 dias. Além disso, a duração do ciclo menstrual ele dura de 2 a 6 dias. E a gente vai ter duas fases. Tem a fase do ciclo ovariano, que ela é dividida em folicular e lútea, e tem as fases do ciclo uterino, que é dividida em menstrual, proliferativa e secretora. Daí, a gente tem que lembrar, né, que o ciclo menstrual ele é regulado pelo sistema neuroendócrino, que é o eixo, hipotálamo, hipófise e ovário. Daí, eu fiz esse esqueminha, né? A gente tem que lembrar. O eixo começa pelo hipotálamo. Daí, a gente tem que lembrar que o hipotálamo está situado na base do crânio, acima do quiasma óptico e abaixo do terceiro ventrículo. Além disso, ele tem a função de liberar o GNRH, e a gente tem que lembrar que essa liberação do GNRH, ela acontece de forma pulsátil, sendo que na primeira fase do ciclo, essa pulsatibilidade ela vai ter uma maior frequência e menor amplitude, e já na segunda fase do ciclo, vai ter uma maior amplitude e uma menor frequência, ou seja, vai inverter.
Depois disso, pela circulação corticofisária, vai ter o GNRH vai agir na hipófise, mais especificamente na adenohipófise, que está localizada na célula túrcica. Daí, com isso, vai ocorrer a liberação das gonadotrofinas, né, FSH e o LH, que vão agir nos ovários. E daí vão fazer com que ocorra o desenvolvimento follicular e a esteroidogênese ovariana. A gente tem que lembrar que durante esse processo ocorrem duas coisas principais, que é a maturação folicular por estímulo hormonal e liberação de um óvulo a partir de um dos ovários, que é chamada fase folicular, e a outra, que é a preparação do útero para receber o embrião, caso ocorra fertilização, que é chamada fase uterina. Daí eu trouxe essa imagem, né, que é melhor para a gente visualmente ver como é que funciona o ciclo menstrual. A gente vê que... Vocês estão vendo, certo? Sim. Tá. A gente vê que aqui existe a fase folicular e logo aqui embaixo tem a fase uterina, que são as duas fases que eu falei. Daí, o ciclo ele é dividido em duas partes, a primeira fase e a segunda fase. Sendo que a primeira fase tem aqui que ela é em torno aí de 14 dias, sendo que ela pode mudar. E a segunda fase é a que ela vai ser mais fixa, durando aí em torno de 14 dias. Na fase folicular, aqui, a gente vê que está acontecendo o crescimento do folículo, né, que é chamada fase folicular, onde vai ocorrer a formação do folículo dominante depois da ovulação, por meio do pico do LH. E a gente precisa saber também que esse folículo dominante, ele é devido à maior quantidade de receptores hormonais, por isso que acaba desenvolvendo só um. E aqui logo embaixo, na fase uterina, a gente percebe aqui que no final do início tem a menstruação, logo após vai tendo a fase proliferativa, né? Onde vai estar com o aumento do estrogênio. E depois, nessa segunda fase, temos a fase lútea, que vai predominar o LH, e temos aqui na fase uterina a fase secretória, que vai predominar a progesterona. E depois temos a menstruação. Com base nisso, eu trouxe algumas coisas falando sobre os dois ciclos. Então, no ciclo ovariano, tem alguns locais que trazem que duas fases, e outros locais que trazem que são três fases. Na primeira fase, que é chamada fase folicular, ela vai ocorrer um aumento do FSH e a estimulação dos folículos, que é como eu falei, se ele tem maior quantidade de receptores hormonais, ele vai ser que vai ser desenvolvido. Além disso, ocorre também uma sequência ordenada de eventos que vai assegurar o recrutamento de um novo corte de folículos para a seleção do folículo dominante. Vai acontecer também nessa fase o aumento do estrogênio e da inhibina B. Daí eu trouxe aqui a foto, mas eu vou falar depois. Então, a gente faz a pergunta, e aí, como é que esse estrogênio vai formar, né? Daí eu trouxe dois esquemas aqui uma visão mais panorâmica, no qual a gente tem o ovário, as células da teca na parte mais externa e as células da granulosa na parte mais interna. Então, mudando para esse esquema, o que é que acontece? Nas células da teca, por meio do estímulo do LH, ele vai fazer com que o colesterol se transforme em androgênios, que é a androstenediona e a
e a testosterona. Daí, nas células granulosas, por meio da estimulação do FSH, vai fazer com que esses androgênios, que é a androstenediona e a testosterona, eles sofram uma aromatização por meio da enzima aromatase e se transformam em estrona e estradiol. Então, daí é que forma o estrogênio. A segunda fase, que é a fase ovulatória, vai ocorrer o pico do estradiol, que vai inibir o FSH e vai estimular o pico do LH. E, consequentemente, vai ocorrer a ovulação. Daí a gente precisa lembrar, né, que a ovulação ocorre de 32 a 36 horas após o início do pico do LH e de 10 a 12 horas após o seu pico máximo. E a terceira fase, que é a fase lútea, nela o folículo vai se romper e vai passar a ser chamado corpo lúteo. Vai ter um aumento da progesterona e da inibina A, que a gente lembra, né, que na primeira fase vai ser a inibina B, e já aqui vai ser a inibina A. Essa fase, ela tem uma duração mais ou menos fixa, de 14 dias, e a gente tem que lembrar que se não tiver a fecundação, vai ter uma regressão desse corpo lúteo. Já se houver fecundação, o HCG ele vai sustentar esse corpo lúteo. E temos agora o ciclo uterino. O ciclo uterino ele é dividido em 3 fases. Tem a fase menstrual, que é quando não ocorre a gestação, o corpo lúteo ele acaba regredindo e, paralelamente, vai ocorrer a menstruação. Logo após, a gente vai ter aquela fase proliferativa, que vai corresponder à fase do folículo no ovário, e vai ter também a modificação predominante nessa fase, vai consistir na transformação das glândulas endometriais, que inicialmente elas são retas, estreitas e curtas, e em estruturas mais longas e tortuosas. E após a menstruação, vai ocorrer uma regeneração endometrial em resposta ao estímulo do estrogênio. E no início, a gente tem que lembrar que essas glândulas endometriais, elas são pequenas, tubulares e curtas. E no final, elas vão se tornar tortuosas e alongadas. E o estômago ele vai ser denso. E a última fase é a fase secretora, que vai corresponder à fase lútea no ovário. Ela é caracterizada pela atração da progesterona, que é produzida pelo lúteo, e as glândulas do endométrio, elas se encontram em processo progressivo de dilatação, tornando-se cada vez mais tortuoso. E o estroma, ele vai ser edemaciado, e os vasos sanguíneos, eles apresentam-se espiralados. Ou seja, nessa foto aqui que eu mostrei, a gente tem que lembrar que existem 2 fases, né, a fase folicular e a fase uterina. As 2 fases, elas não acontecem independentes. Elas estão acontecendo aqui de forma simultânea. E era isso. E como referência, eu usei o livro de rotinas em ginecologia.